Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saída do Monark no Flow. Recentemente ele foi em alguns podcasts, deu algumas informações novas e eu acredito que tem muita coisa legal para poder comentar sobre as repercussões legais dessa saída dele. Então, como que funciona uma saída de sócio? Você pode simplesmente meter o pé na bunda, não pode? Vamos entender os valores das empresas. Então, se você ainda não viu o Monark se manifestando sobre isso, com certeza vai ser um vídeo legal para a gente entender, né? Tirar essa sua curiosidade sobre essa questão da saída dele e também entender um pouquinho melhor como que funciona esse tipo de operação. Tá muito legal o vídeo de hoje. Então, vamos acompanhar. Não vi os vídeos aqui, eu vi só os trechos. Quando ele começou a falar sobre essas questões, eu pausei para ver em primeira mão aqui no canal com vocês. Então vamos lá, vou soltar esse primeiro vídeo que foi no Inteligência Limitada. Aqui vai entrar numa polêmica, né? Tá. Às vezes eu acho que esse processo corporativo que rolou no Flow foi um esquema pra fuder nós, entendeu? Ou pra me fuder, entendeu? Mas um esquema pensado ou aconteceu naturalmente? Ah, tá. Eu tô achando que rolou uns acordos sombrios com as forças corporativas do mal, tá ligado? Aí já é Porque uma máfia, teoria, né? uma teoria da conspiração. O mundo corporativo é um mundo de máfia. Você tem a BlackRock que comanda e eles têm os seus... Mas uma coisa é certa. O Monark cheio das teorias da conspiração dele, né? Agentes corporativos. Se a estrutura de vocês fosse muito enxuta, não precisava ter... A gente tinha tancado, né? Tinha tancado. Sim. Pô, sim. Mas a gente consegue aí com então, 15 funcionários, 10 funcionários fazer a parada. Você tá com quantos funcionários 15? Aqui agora? E a estrutura tá maravilhosa. Não é? Super tranquilo. Pessoal, eu acho difícil terem... Sei lá, deixa aí no comentário o que vocês acham. Mas eu acho difícil quererem ter aprontado pro Monark. Ai, fizeram um coluio pra tentar me tirar do Flow. Eu acompanho o Flow há muito tempo, desde a época do Monark, assim, bem no comecinho do Flow. E o Monark sempre teve aquele jeitão dele, sabe? Eles faziam um programa bêbado, maluco, fumavam durante o programa. E ele sempre falou, né, umas coisas meio doidas. Só que foi se acentuando. Então eu acho que o que aconteceu, o Monark Day, era uma coisa que, assim, se não acontecesse naquele dia, em algum momento ia acontecer. Porque, assim, tava nítido que o Monark ia soltar uma bosta muito grande em algum momento. Então, não acho que foi caso de terem armado pra ele. A gente nunca vai saber 100% da verdade, só quem tá envolvido que sabe. Mas eu acho que não. E mesmo, né, vamos supor que armaram pra ele. É um caso que, se a gente for pensar do ponto de vista legal e tudo mais, não teria nem por que ele brigar para voltar para dentro da empresa. Porque o negócio foi tão grave que o problema era justamente ele. Então, é uma coisa que não tem como resolver. É só ele saindo da empresa para ser resolvido. Não adianta ele ter o interesse de voltar a integrar a empresa. Por exemplo, ele falar, eu fui prejudicado, armaram aqui para mim. Não interessa se foi armado ou não foi armado, a fala dele tá lá, tá dita, né? Foi repudiada a fala dele. Então não tem como reintegrar. Se ele quisesse pedir para voltar para a empresa, por exemplo, não assinasse acordo, não fizesse nada, né, como foi feito, né, foi feito da base do acordo, não seria interessante, mesmo que eventualmente, legalmente, poderia se pensar que ele tivesse um direito de permanecer, de voltar na empresa, de não ser expulso, vamos supor, se fosse caso de expulsão, não teria porquê, porque ele ia continuar numa empresa que praticamente não ia ter mais faturamento, é a falência com ele dentro da empresa. Não. E quando precisa de coisa, a gente frila, né? Precisa editar coisa, não sei o que, frila. E o Flow tava com 100 e poucos, não sei o que. A minha visão, parece que foi inflado propositalmente o custo, justamente para secar o dinheiro, cara, né? Muita gente. Eu nunca fui muito preponente da expansão corporativa que o Flow... Teve um momento que você pensou assim, puta... O que ele disse aqui, né, como eu cortei antes, mas é que ele acha que aumentaram a estrutura do Flow para secar dinheiro, aí eles chegam, armam para tirar o Monark, vem com a justificativa que a empresa está descapitalizada, está sem dinheiro, fazem um acordo num valor baixo
com ele, tiram ele, aí a empresa volta a crescer. É isso que ele tá alegando aqui que ele falou. Não sei, pessoal, não consigo engolir isso daí não. Eu acho que não foi muito bem por aí não. Eu não queria crescer tanto. Eu cheguei a brigar com o Igor uma hora que ele tava criando um monte de projeto que ia custar dinheiro meio que na loucura, entendeu? E você falou, não, espera, vamos com calma. Exato. Foi voto vencido. Um voto meio que vencido, muita treta, cara, muita treta. Rolou, é muito estranho o que aconteceu. Então, mas voto vencido como se eles já falaram várias vezes, pode ver, flows antigos, os maiores acionistas eram o Igor e o Monark. E aí tinha o Jean, tipo, uma participação irrisória, era tipo 1%, 0,1%. E as cotas deles eram divididas iguais. Então, e não existia um conselho de administração, um negócio bem estruturado societariamente. Então era essa a estrutura societária que tomavam as decisões. Então como que ele fala que ele era voto vencido se ele tinha a mesma participação que o Igor e via de regra, então eles tinham o mesmo poder decisório? Porque eu duvido, pessoal, que eles tenham um acordo de sócios. O que é um acordo de sócio? Nada mais é que um contrato que é feito entre os sócios de uma empresa e lá tem uma série de determinações. Então, por exemplo, você pode colocar num acordo de sócios formas de como vai ser resolvido quando existe um conflito de opiniões entre os sócios. E aí, nesse caso, por exemplo, poderia se usar de algum mecanismo desses. E aí ele fala, não, fui voto vencido porque tinha uma disposição no nosso acordo de sócios que falou que tinha que fazer dessa forma, e aí fui voto vencido porque o peso do voto do Igor tinha mais naquela determinada questão. Eu duvido que seja o caso, eu duvido, sendo bem sincero, mas já fica aí o alerta para você que tem empresa ou pensa em entrar numa empresa, que o acordo de sócios é uma ferramenta poderosíssima dentro de uma empresa para solucionar conflitos entre os sócios. E aí você conseguir tocar o negócio com mais tranquilidade, sabe? Sem preocupação. As regras do jogo já estão lá estabelecidas. Não tem surpresa. Lá no Flow, as pessoas que entraram e depois quem assumiu, né? Parecia muito que houve um hostile takeover de uma máfia corporativa. O que é isso? É uma aquisição hostil, né? Como, tipo, eles não vão... Eu não ia querer vender o Flow, eu nunca venderia o Flow, né? Tá. Mas teve proposta? Teve. De sociedade? Teve. Se aqui teve, vocês também deviam ter tido. Teve. Mas eu nunca venderia. Eu não venderia, eu não vendo também. Então, e só aí... pela liberdade de falar, não, eu trabalho quando eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não, melhor, você nem tem que vender mesmo. Eu também não venderia. Aí você fala, não, mas você vai ganhar 50 vezes mais. Não interessa. Mas vai perder a liberdade criativa do bagulho. E aí, como eles viram que eu era cabeça dura e que eu nunca venderia, eu acho que formou-se um plano pra me tirar de algum jeito. Porque foi muito coordenado tudo que aconteceu, né? A forma com que a mídia inteira abraçou a narrativa, né? Todos os jornais divulgando ao mesmo tempo e Jornal Nacional. Foi uma coisa muito... Foi nada, eu bêbado conversando no podcast, falando ideias sobre liberdade. Eu tô tentando lembrar outro cancelamento desse. Vai dar a interpretação de cada uma, se ele tá vendo dessa forma. O corte acabou saindo um pouquinho da temática aqui do vídeo, então eu interrompi aqui no meio o vídeo lá do Vilela, do podcast do Vilela, e coloquei aqui já direto pro podcast do Gêmeos Investem, que agora sim vai voltar para a temática que a gente está discutindo do vídeo, que é sobre a saída do Monark, as repercussões. Então dei um corte direto aqui, vamos ver o que ele falou no podcast do Gêmeos Investem. E arranjou um CEO lá, e esse CEO, eu nunca quis que o CEO, ele queria dar parte da empresa já pro CEO logo de cara e tal. Foi bem assim? Eu acho que tinha alguma coisa com o CEO, alguma coisa que o Igor me falou, entendeu? Não sei. Sim. Mas eu imagino que possa ser algo assim. Ele ia colocar dinheiro, pelo menos? Não. Ele ia só pra estruturar a empresa, entendeu? Como empresa. E aí o que eu acho que ele fez? Ele pegou e estruturou, gastou todo o nosso dinheiro pra montar uma equipe muito grande. Ele falou que queria dar parte da empresa pro CEO e também falou que o CEO não ia colocar dinheiro. A gente pode ter esse tipo de transação aqui no Brasil? Não pode. Tem exceções, mas, via de regra, para entrar numa sociedade limitada empresária, não pode. O que ele teria que fazer que a gente
acha um jeitinho, né, para você conseguir entrar numa sociedade dessa prestando serviço sem ter que pagar. Então, entrando com serviço. Olha lá, isso aqui é puro ouro. Você vai fazer um contrato de prestação de serviço para a empresa e a empresa vai te pagar, vai ter que te pagar. Você vai ter um crédito contra a empresa. E como pode ser feito esse pagamento? Aos poucos, vai sendo feito pagamento com cotas, ou você vai comprando cotas da empresa. E aí é uma forma de você conseguir entrar na empresa por meio de serviço. Porque, na verdade, você vai ter um crédito contra a empresa e vai estar comprando cotas sociais ou sendo pago em cotas sociais. Mas entrar puramente com serviços, recebendo cotas, numa sociedade limitada empresarial, não é possível. E aí, quando as pessoas deveriam saber o que estava rolando internamente, né? E aí, quando eles viram que o Flow já estava endividado o suficiente e com alto custo mensal, ali, eles ativaram o cancelamento, retiraram os patrocínios e forçaram a minha saída, entendeu? Eu acho que foi tudo meio que planejado, pra ser sincero. Nossa, faz bem sentido, viu? Porque assim, uma coisa que eu lembro que eu fui lá uma vez e tinha muita gente trabalhando, meu. E uma vez a gente foi num podcast. Muita gente, mano. Aqui é eu. Não, eu não acho que faz sentido porque quem assiste o Flow já viu ele conversando várias vezes com outros empresários e ele fala de tantas coisas erradas que ele fazia no passado, sabe? Com relação à administração, antes de ter CEO, depois teve CEO e aí melhorou. Eu acho que eles estão ele tá no segundo ou terceiro CEO, ou agora ele não tá mais com CEO, mas já passou, acho que pelo menos 2 CEOs lá passou no Flow. Então, eles não sabiam administrar um negócio. Essa que é a verdade. O negócio foi crescendo e eles acharam que tinham que ir contratando. E o Monark tá dentro disso. Não adianta falar, inflaram o Flow. Mas ele era sócio. Como que poderiam estar inflando, fazendo um monte de coisa, ele sendo sócio? Ele tem poder, ele tem direito para travar as coisas. Ele poderia sim, pô. Então, não cola simplesmente ele ficar se colocando como vítima, sendo que como sócio ele tem poder decisório dentro da empresa também. Então, eu acho que, assim, complicado de engolir que, foi acontecendo as coisas e eu não vi o que aconteceu, sabe? Ele também não sabia como... Ele e o Igor não sabiam como administrar esse crescimento. O Matheus e Deus aqui, tem mais o Marcelo também, tem alguma galerinha, mas é pouca gente. Mas tudo mais enxuta, né? É, bem mais enxuta, meu. Não, tava inchado de propósito. Quando a gente foi lá, que tinha uma pessoa que só focava e tinha que apertar o botão, tinha que... Nossa, assim? Era pra recepcionar, era bastante gente mesmo. Caramba, era assim, meu, tinha seguranças ali na frente, né? Sim, não, a estrutura tava muito cara, tava bem cara mesmo. Você só queria gravar, Monark, você não tá pensando na parte financeira, né? Não, eu não sou esse cara de... Você tá muito rico também, né? Não tava rico, é que eu realmente não sou um cara que... É verdade, não tava muito rico. Eu tinha R$1 milhão, sei lá. 1 milhão... Ou 1 milhão na conta, querendo ou não, se ele tivesse lá investido bonitinho, já é um belo pé de meia. O Monark é novo, se ele não mexer até a aposentadoria dele, talvez desse pra se aposentar, né? Se você é assessor de investimentos aí, deixa aí nos comentários. Se 1 milhão rendendo aí, sei lá quantos anos, vamos colocar 30 anos, sei lá, que o Monark tem, se até os 60 e poucos anos dele esse dinheiro aplicado, não dá pra viver com uma rendinha aí de aposentadoria depois. Que era pra estar distribuindo, por exemplo, pra você ir comigo, foi tudo reinvestido. Isso, exato. Reinvestido pra começou a abrir um monte de podcast, né? Exato, eu não ganhei dinheiro com o Flow. Tá ligado? De verdade, de acumular muito dinheiro, não ganhei nada. Era tudo de antes. A gente tinha um salário alto, de 50 mil cada um, mas... Comparado, acredito eu, a visibilidade que o Flow tinha patrocínio e tudo mais, era... Ele falou salário, né? Salário a gente pressupõe que pro sócio seja prolabore, mas não dá pra gente saber se é só prolabore, por quê? Qual que é o problema disso? Se for 50 mil como prolabore, ele vai pagar teto do INSS, aí, de guia, e imposto de renda, que vai ser uma pancada no estômago que vai dar de imposto de renda com prolabore de 50 mil. A forma mais inteligente seria ter um prolabore com um valor um pouco menor e ter a maior parte como distribuição de lucro. Se fosse possível, né? Não sei qual que era naquela época a movimentação financeira aí do Flow, se eles tinham lucro apurado, por exemplo, e distribuindo. Mas a ideia é sempre essa. O prolabore, você não deixar tão alto assim e focar na distribuição de lucro, que pelo menos até hoje, agora, né, tem o PL e tal, vai mudar isso daí, mas naquela época principalmente não tinha tributação de dividendos. Pode ser que agora, no ano que vem, a partir de 2026, tenha tributação de dividendos, mas fica aí mais essa dica de como tirar dinheiro da sua empresa sendo sócio, pagando menos impostos.
pouco com vocês já poderia distribuir. Era menos de 5% do que a gente ganhava, entendeu? Já era 1 milhão e pouco, né? Você falou por mês. Isso. Então, tipo, era só pra ter uma grana pra viver mesmo, né? Só que aí quando deu aquele problema, todo o dinheiro que a gente investiu virou dívida, né? Porque secou a renda, né? E tinha muita gente Porque a trabalhando. gente tava fazendo aquele investimento prevendo que ia manter pelo menos os patrocínios, entendeu? E aí quando corta tudo ao mesmo tempo do nada, você quebra a empresa. Primeiro foi... O maior patrocínio na época foi o iFood. Foi o iFood, que era uns 400 mil por mês. 400 mil por É que mês. primeiro teve a questão do iFood, que você continuou, e depois que teve do cancelamento total, né? Do iFood... 400 mil por mês, e acho que ele falou, né, que faturavam 1 milhão, é metade do faturamento já. Teve essa conclusão, continuou depois. Até assim, pra ser junto com o Igor e o pessoal lá, eles tancaram esse negócio, esse primeiro mini cancelamento do iFood. Depois eu vi que teve uma entrevista com o próprio CEO do iFood lá com o Igor. E aí sim. uma coisa que eu achei um pouco estranho, já que foi a primeira empresa que quis tirar o patrocínio do Flow e tá junto. E agora tá junto, né? Isso que eu não consegui entender muito bem, né? Pra você ver que talvez o Igor e essa galera que me tirou não estavam tão inimigos assim, entendeu? E como é que foi essa decisão de não, vamos deixar o lixo e distribuir tudo de lucro ou vamos crescer tudo? Você que pensou nisso, foi o Igor, como é que foi essa decisão de vocês? Então, cara, o Igor queria muito ter uma empresa grande, entendeu? Eu confesso que eu tava empolgado também de montar uma estrutura. Eu acredito... Você é o meio poderoso, mais do que vocês já eram de comunidade. Por isso que você viu, ele falou, eu queria ter uma empresa grande, tava empolgado de ter uma estrutura. O que cai por terra é esse negócio que ele tava falando, que a empresa inflou de folha, de um monte de coisa. Nossa, aconteceu, não fiquei sabendo. É o que eu falei. Essas decisões partiu dele também, né? Não chegou assim, ter uma folha de pagamento gigante e ele acordou um belo dia e tava assim. Como eu falei, ele como sócio tem poder decisório dentro da empresa também. Então se cresceu, tem parte dele nisso também. De montar uma estrutura de produção de conteúdo grande e ajudar outras pessoas a também melhorar a qualidade de conteúdo e tal. E criar uma network, entendeu? Mas eu briguei uma vez com o Igor que ele tava abrindo muito projeto e eu falei que a gente tava... Tinha muitos podcasts lá. E que não dava, que tinha que parar. Então o Igor queria expandir mais do que eu, entendeu? Mas eu confesso que eu tava empolgado também, eu empolguei. Você se empolga, né? Quando começa a dar certo as paradas, vem patrocínio grande. E eu sou da filosofia que, eu preciso de pouco dinheiro pra viver e o dinheiro que entra na empresa é pra empresa crescer pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Pensamento de longo prazo. Isso. Toda a estratégia do Flow era de longo prazo, né? Eu sacrifiquei... Mas aí vocês cometeram um erro por causa do CEO, que começou a inflar muito, né? Foi. Um erro foi planejado, né? É que eu vejo que é o seguinte, quando você tem um canal de internet, você consegue ter uma estrutura muito mais enxuta, só que você vê um cara do mercado tradicional, que muitas vezes é a empresa que consegue queimar muito caixa, pensa, não, eu preciso de uma estrutura muito maior do que isso aqui, eu vou inflando isso aqui, eu vou inchar. Eu acho que foi isso que rolou. Inchou, virou cabide de emprego pra uma galera também. E na tua saída, que querendo ou não, acho que foi muito rápido, né? Teve um episódio, no dia seguinte já tava acontecendo tudo isso. Foi igual o Chaves da vida. Aí no dia seguinte, acho que o Igor e o David Jones iam pro Rio de Janeiro fazer uma entrevista com algum jogador. Eles estavam lá no Rio de Janeiro quando deu a parada, na verdade. Aí teve o próprio David Jones que foi pro canto lá falar, não, que se o Monark não sair, eu saio, que eu achei, na minha visão, um absurdo. Porque ele tá dentro da empresa, né? Ele que deveria... Ou no mínimo não falar nada. Que querendo ou não, o Monark que deu a ideia, fundou a empresa, aí vem a pessoa que tá lá dentro dessa estrutura que foi criada pra falar isso, eu achei um absurdo, enfim, né? Ele poderia até ter uma opinião dessa, mas falar publicamente não... É um poste mijando no cachorro, né? Exatamente, mas foi rápido esse processo de... Você vê como a galera não queria eu lá, né? Verdade, né? Foi rápido esse processo de você se sacrificar e falar que vai sair? Foi porque eu sabia que não tinha como brigar contra o sistema, entendeu? Na hora que o Flow tinha muita dívida e o problema era eu, entendeu? Ou eu forçava eles a morrerem comigo, entendeu? São as pessoas que dependiam também, muitas vezes, né? Eu falei, melhor... É exatamente o que eu falei mais no começo do vídeo. Eu saí aqui e continuar do meu, porque eu acreditava que eu conseguia fazer o meu podcast. Porque o mais importante pra mim era conversar com as pessoas e falar e fazer meus conteúdos e tal. E eu falei, deixa eles lá, se eles meio que me jogando pros leões, eles conseguirem sobreviver, melhor pra eles, né? Eles não me pagam depois uma grana e tal. Então foi pra ajudar, na verdade. Por isso que eu tava bem disposto a tancar sozinho as consequências do que eu falo, tá ligado? Mas vocês tinham dívida de fato ou era só o fluxo de caixa comprometido? Não, tinha dívida. A casa, a gente tinha comprado a casa, tinha uma dívida legal. Uma casa daquela lá valia uma grana. 1 milhão e pouco. A zona gigante. 3 andares, né? 4, né? Com a garagem. E nessa sua saída, já foi acordado como que eles te pagariam? Ou foi mais na amizade, assim? Não, foi acordado, eles iam pagar. Era um valuation da empresa? Quanto que já valia? Porque acredito que tinha 50% da empresa. Sim, foi avaliado em 20 milhões a empresa. Porque tava na crise, né? Então a empresa não valia muita coisa sem os patrocinadores, certo? Então... Não seria muito mais do que 20 nessa naquela época, sim, é. Então foi valado assim, foi o contrato de venda, minha parte foi 10 milhões, eles iam pagar 50 mil por mês, durante um tempo, entendeu? Até fechar, porque eles não tinham dinheiro, né? Entendi. Pra pagar. Pra pagar de uma vez. Então... Mas aceitou ainda parcelado, porque eles não iam ter, senão ia... Realmente, se a gente pensar no Flow, no que é hoje, até antes de todas essas polêmicas, no que era, 20 milhões pro canal que é de comunicação, não é nada. Ele ficar com 10 milhões que foi avaliado, né? Matar a empresa de vez? Isso. Entendi. Isso. Só que eles são 200 meses, né? Muito tempo. Ia dar, tipo... Aí a inflação ia comer já, e aí... E aí você praticamente já não vai alguma coisa, né? Não, e vira também pro Labore, né? É que, como eu posso dizer, é muito mais barato pagar uma dívida de uma cauda longa do que pagar de uma vez. Ainda mais tem juros, né? Ainda mais tem juros nenhum. Pois é. Exatamente. E, Monarca, alguém já tentou comprar o Flow? É verdade que o Ryan tentou? Ele tentou. Ele quanto lá? Ele ofereceu 6,5 milhões, eu acho, por 30%, alguma coisa assim, né? Aí vocês falaram, não. Eu não queria vender o Flow pra ninguém, entendeu? Sim, faz sentido, né? Mas nada contra o Ryan especificamente, né?
Querendo ou não, ele viu que era algo que tava numa ascensão muito grande. Muitas vezes, na época, talvez vocês não tivessem com tanto patrocínios, enfim, ganhando tanto dinheiro. E ele tentou fazer uma oferta já pra conseguir entrar em algo que ele viu como promissor, né? Sim. Igual com o Redcast, por exemplo, que ele acho que ele comprou 50 mil, não era? 50 pilas. Pô, pagou barato. Tá bem hoje o Redcast. É. Aí, ó, ele já até vendeu com o Pô e fez com o Redcast aí a 50 mil. Então esses são os detalhes aí da saída do Monark, com avaliação, com um monte de coisa. Quero deixar só mais um adendo aqui nesse vídeo, uma informação, que no caso, né, o Monark fizeram um acordo com o Monark para a saída dele, né? Então se resolveram extrajudicialmente, foi um processo, pelo que ele falou, bem rápido de se resolver a saída, valores e tudo mais. Agora, o Igor, como sócio, né, acho que ele não era majoritário, mas ele conseguiria expulsar o Monark da empresa? Haveria essa possibilidade? Bom, não sei como era a distribuição de cotas sociais, mas ele não sendo majoritário, ficaria muito difícil de ele conseguir fazer essa exclusão. Eu acredito, e para isso ser possível também, teria que ter no contrato social uma cláusula, uma disposição sobre a expulsão de sócio, e eu acredito que não tinha nada no contrato social dispondo sobre a expulsão de sócio. Então, o que ia acontecer? Uma baita briga judicial, porque extrajudicialmente o Igor não ia ter poderes para conseguir tirar o Monark da sociedade. Não é fácil, pessoal, você tirar um sócio da sociedade, principalmente se for majoritário, aí vai dar trabalho demais para tirar. Agora, quando era minoritário, a gente está tratando de sócio minoritário, tem cláusula possibilitando a exclusão do sócio por justa causa. Aí sim, aí você está colocando as regras do jogo para expulsar o sócio e pode ser que seja possível você fazer isso daí. Por mais que depois legalmente seja discutível isso, mas aí você consegue extrajudicialmente fazer a expulsão desse sócio. Então, que bom que eles conseguiram se resolver extrajudicialmente. Não sei se pro Monark, né, como foi esse acordo, se foi tão bom, talvez em questão de valores. Mas se fosse na justiça, ia ficar anos. É um processo super complexo, né? Seria um processo aí provavelmente de dissolução parcial de sociedade, onde você está tentando tirar um sócio, o sócio está saindo, né? Então vai se manter parte da empresa com os sócios remanescentes. E essa ação tem duas partes. A primeira para discutir a saída do sócio e a segunda parte, que é a liquidação, para saber quanto que tem que pagar para o sócio que está saindo da empresa. E essa parte aí se perde anos discutindo isso daí e às vezes, dependendo da empresa, até encerra, fale e o sócio que saiu não consegue receber. É um processo muito extenso, muito complexo. Então, sempre que é possível, vale muito a pena chegar num acordo extrajudicial, porque esse tipo de ação é complicado. Mas você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo aqui? Deixa nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, tá gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.